Olá! Regularmente eu ouço as pessoas falarem de estrutura otimizada, de otimização da obra, tudo mais, das vigas, dos pilares, e a questão é, o que é realmente otimização estrutural? Muitas pessoas vão falar, uma estrutura otimizada é uma estrutura com baixo consumo de aço, baixo consumo de concreto e ela, digamos, vai custar pouco ao cliente. E não é isso uma estrutura otimizada. Como assim não é? Claro que é. Não, tá? Imagina que eu chego para você e pergunto o que é uma pizza otimizada. Como assim uma pizza? Bom, vamos imaginar uma pizza agora, tá? Imagina que você vai numa pizzaria, ok? Você sai com sua família e tudo mais, vai numa pizzaria, e daí você chega na pizzaria, ao invés de você escolher o sabor, eles só te entregam uma pizza. Daí eles comem a pizza tem um gosto ruim e a pessoa responde: a gente gastou bem poucos ingredientes nela. Pouco importa quantos ingredientes gastou. Se a pizza é uma porcaria, pouco importa quanto gastou. Então a primeira questão é: otimização estrutural não é só gastar poucos materiais, é garantir que a obra vai estar conforme o cliente quer. Porque a partir do momento que a obra não está como o cliente quer, não adianta que a estrutura está otimizada. Já conversei com clientes de outros engenheiros que mostraram uma garagem deles, por exemplo, estava visitando um amigo e ele mostrou: essa garagem aqui eu fiz, como faz uns 5 anos que eu fiz tudo mais, e o engenheiro colocou um pilar bem no meio da garagem. O engenheiro falou que era para economizar aço, mas eu acho que não economizou tanto aço assim. Se você falar para mim que se eu pagar 20 mil reais eu tiro esse pilar, eu te pago aqui, eu te tiro aqui agora. Vou lá no banco, saco e te dou 20 mil reais para tu tirar esse pilar. Porque esse pilar é um lixo, eu não consigo estacionar meu carro, e daí cabe um carro a menos, matou uma vaga de garagem por causa dessa porcaria, desse lixo, dessa horrível, esse pilar aqui que eu quero enfiar no do engenheiro. Ah, e essa é a questão. Mas a estrutura ficou otimizada? Talvez, mas não, talvez para o engenheiro, mas pouco importa para o engenheiro, ok? Da mesma maneira, você vai na pizzaria, você come a pizza, tá horrível, e daí o pessoal fala, ah, mas eu gosto de pizza, sei lá, de alcaparra. Daí você não gosta de alcaparra, pouco importa você. Imagina que alguém fala isso na pizzaria. Pois é, mesma coisa. Então, a primeira questão aqui é o seguinte, uma estrutura otimizada é uma estrutura que atende o objetivo do cliente. Ok? Aqui entra uma questão. Como que você sabe o que o cliente quer? Você vai ter que conversar com ele. Ah, eu otimizei a estrutura. Ah, é? Você conversou com o cliente e perguntou o que ele queria? Regularmente eu escuto engenheiro falando, ah, eu estou otimizando a estrutura. Será que isso aqui otimiza? Eu pergunto, seu cliente falou para você qual é o orçamento da estrutura? O seu cliente falou para você se um pilar a mais vai ser um problema ou não? E a pessoa, não, conversei, só peguei o arquitetônico e fiz. Daí não tem como saber, é igual chegar na pizzaria e ele só olhar para sua cara e tentar fazer uma pizza baseada no que ele achou da sua cara. Não vai dar certo, ok? Então a questão é que, para você saber, você quer otimizar a estrutura? Você quer, beleza? O que você vai fazer é o seguinte, vai começar um projeto estrutural. Claro, tem coisa que é específica, por exemplo, um reservatório metálico. Reservatório metálico, a espessura de chapa acabou, ele fica igual, não importa, só importa a espessura de chapa, não tem problema. Um galpão industrial, eu vou ali, grande e tudo mais, não tem muito de modificar a estrutura, mas agora, uma obra complexa, uma obra, muitas vezes, vai ter um pilar a mais, uma obra de concreto armado, um prédio, um sobrado, tudo mais, vai ter diferenças drásticas, uma modificação da estrutura pode ter diferenças drásticas. E aqui entra uma questão, você tem que conversar com o cliente tudo, você tem que ver realmente tudo. Como que você vai fazer isso? Para otimizar a estrutura. Primeiro, você vai, quando pegar um projeto estrutural para começar, você vai analisar o projeto base, tá? Dá uma olhada por cima, ok? Verifica onde que seria, digamos, posição que você pode ter pilares, onde que vai ter um vão muito grande, onde vai ter um pé direito duplo, onde vai ter uma outra questão específica, daí você chegar para o seu cliente e vai falar, você quer economizar na obra? E ele vai dizer, sim, eu quero. Porque nenhum cliente vai falar, não, eu quero jogar dinheiro fora. Mesmo que o cara seja médico e ganhe 50 mil reais por mês, ele não vai dizer que quer jogar dinheiro fora. Ele vai falar, sim, eu quero economizar. Daí você pergunta para ele, você quer esse pé direito duplo aqui? Você quer esse vão de 6 metros? Você quer essa garagem aqui em balanço? Ele vai dizer, sim, eu quero, por isso está no arquitetônico. E a terceira questão é, qual dos dois você quer mais? Entendeu? E daí você vai determinar com ele isso. Tá? Porque senão o que acontece é o seguinte, o engenheiro vai chegar, tem uma garagem, digamos, isso aconteceu a terceira vez para mim hoje, por isso estou fazendo vídeo. Que foi o quê? Que foi um cliente pegou um projeto complicado, no caso uma sacada, dos três casos era o quê? Era uma garagem com um andar em cima em balanço, ok? Viu meu vídeo de balanço 5 metros 2 sentidos, chegou para mim e falou, eu contratei um engenheiro e esse engenheiro disse que não tem como, não tem que colocar um pilar na frente
garagem. E eu vi teu vídeo e vi que dava pra fazer, tem como fazer sem. E daí a questão é, dá para fazer sem ou o meu engenheiro tá me mentindo? Qual que é a questão? Um desses casos eu respondi, não teve resposta ainda, né? Porque foi agora, mas os outros dois casos, eu respondi o quê? Sim, tem como. E a questão é, tem como, mas, logo a pessoa diz, e eu consigo manter a economia da minha obra em relação a isso? E a resposta é o quê? É possível fazer esse vão aí que você quer, com 3 vagas de garagem, ou 2 vagas de garagem, e o quarto em cima, ou a sala em cima, ou uma banheira em cima, mas a questão é que o seu engenheiro está pensando que é só questão de custo. Tá? E você está pensando que é só questão de custo. Não. A questão é que, se você estiver disposto a pagar para tirar esse pilar, dá para tirar esse pilar. Você está disposto a pagar? Um dos casos até fiz consultoria no cliente e o engenheiro. O outro caso, o cara pensou, não, realmente eu acho que é mais viável realmente eu colocar o pilar. Mas a questão é, eu tive que falar com o cara para perguntar para ele se ele queria o pilar ou se ele queria economizar uns 10 mil reais na obra. Ok? A questão é que o outro engenheiro não falou, ele só falou não dá e pronto, acabou. Por quê? Porque o outro engenheiro achava que era pecado fazer uma viga alta com bastante ferro. E não é. Tá? Não é pecado fazer uma viga alta com bastante ferro se é o que seu cliente quer. Seu cliente quer e fala assim, ó, eu não me importo, tira esse pilar, gasta 10 mil reais a mais, ok, eu só não quero nunca chegar em casa e ter que fazer uma manobra toda vez que chegar com o meu carro para desviar no pilar. Só que a questão aqui é o seguinte, você sabe qual que a resposta do seu cliente vai ser? Você não sabe, porque eu tive 3 casos. Um caso, a pessoa quis o pilar. Outro caso, a pessoa falou, eu pouco me importo, tira esse pilar, gasta mais, mete ferro de 20. E o que aconteceu depois, quando estava fazendo consultoria para o engenheiro? Quando eu falei para ele, você pode fazer esse balanço 5 metros aqui tranquilamente. 5 metros aqui, 7 metros no outro eixo, 7 metros pouquinho porque era 3 vagas. Dá para fazer? Eu disse, dá. E a questão é, mas você vai ter que fazer uma laje bruta, uma viga bruta para vencer esse vão. Ele falou, não, mas gastar ferro de 20, meu Deus do céu, ter que colocar uns ferros de 20? Sim, você vai ter que colocar alguns ferros de 20. E a questão é, não é pecado nesse caso. Inclusive a estrutura ficou mais otimizada quando eu tirei o pilar, no caso, quando junto com ele, né, eu tirei o pilar, quando eu coloquei uma viga de 75 de altura, que era o limite do arquitetônico, vencendo um balanço de 5 metros e depois suportando uma outra viga também de 75 de 7 metros e meio. E a questão é, ficou mais caro? Sim, ficou mais caro, mas ficou mais otimizado porque era exatamente o que a pessoa queria, ok? Se a pessoa quer comer um x-tudo, não está otimizando comprando um x-salada por mais que seja mais barato. Se a pessoa quer comer uma pizza boa, não está otimizando comprando a pizza mais barata que tem, ok? Essa é a questão base. E se o cliente quer uma obra de alta complexidade arquitetônica, ele quer chegar em casa, olhar para cima e pensar, pô, tem uma piscina em cima do meu carro e eu estou seguro, sem pilar na frente, sem esse pilar me incomodando, se é o que ele quer, é assim que você vai otimizar a estrutura. Você não vai otimizar porcaria nenhuma achando que colocando pilar ali, ok, economizei dinheiro, beleza. Economizou dinheiro e reduziu a felicidade do seu cliente. E a única coisa que importa, ele te contratou para fazer o arquitetônico que ele quer. Ok? Tá? Essa que é a questão. Você não tem que pensar, ah, mas eu não importaria para manobrar o carro. Pouco importa. Beleza? Agora tem uma outra questão aqui, é o seguinte. Tem uma outra ideia que eu vejo, é engenheiro que tem medo de ferro grande. Ok? Não é nem questão da quantia de ferro, tá? Tem engenheiro que fala para mim e fala, ah, eu tô com 12 ferros de 10 na minha viga e ela tá falhando. Como que eu reduzo a flecha? E a primeira coisa que eu falo é o quê? 12 ferros de 10, troca para 3 de 20. Mas 3 de 20 é muito mais caro. Não é. Tá? Porque 3 ferros de 20 vão ficar tudo na primeira camada, vai aumentar o braço da alavanca, e o ferro, quanto maior o diâmetro, mais barato é. Peguei o site da ArcelorMittal, por exemplo. Ó. Um ferro de 10 milímetros, por exemplo. Qual que é o custo atual dele? R$ 64,60. Ok? 64,60 aqui. É o custo de um ferro de 10 milímetros. O ferro de 20, que é 20, ele dobra nas duas dimensões, ele deveria ser 4 vezes mais caro. 258. Ele é 4 vezes mais caro? Vamos ver. Tá? E a questão é, um ferro de 20 milímetros, que deveria ser tipo 258 para ficar o mesmo custo, é o 245. Ok? Então ele é mais barato quando o diâmetro aumenta, proporcional à resistência.
Ok, essa que é a questão. Claro, ele é mais caro? Sim, é, tá? Mas a questão é, um carro faz, digamos, ele tem uma autonomia melhor que um ônibus, com certeza. Só que eu não posso comparar um carro com um ônibus. Eu tenho que comparar um carro com 8, 10 ônibus, porque um ônibus cabe 10 vezes mais pessoas que um carro. Ok? Essa que é a questão. Tanto que você vai ver, pega aqui, eu recomendo fazer sempre. Já fiz um vídeo antigo, mas recomendo sempre você fazer o quê? Olhe os preços do aço atual. Tá? Qual que é o custo do aço de cada diâmetro? Tá? Por exemplo, o ferro de 10 aqui, ó. 10 vezes 10, tá? No caso aqui, dividido por 3,5, ele pesa 7,4, 64,60. Dividido por 7,4 é 8,73 o quilo. Tá? Agora, e o ferro, por exemplo, 12,5. Vou pescar o barra aqui, ó, 12,5, então 96, tá vendo aqui, ó, 96, pois é. 96, no caso, 12,5 vezes 12,5 vezes 12,5 dividido por 13,5, ele pesa 11,5. 96,03 dividido por 11,57, ele é 8,30. O aço de 10 é 8,70. O aço de 12,5 é 8,30. O que é mais barato? 5 ferros de 10, 3 ferros de 12,5. 3 ferros de 12,5 é mais caro. O preço por barra é maior, mas lembra que o que importa é o custo total da obra. Ok? Quando você aumenta o diâmetro, eu vejo que muito engenheiro tem medo de diâmetro grande, você economiza a obra como um todo. Ok? E claro, né? Uma regra que você pode ter aqui, a estrutura não está otimizada, é quando ela tem muitas barras de diâmetro pequeno e tem terceira camada, quarta camada na viga, aí é uma maluquice gigante, por quê? Porque você pode trocar por um diâmetro maior que é mais barato. Tá? Mas a ideia base de como otimizar uma estrutura é conversa com o seu cliente antes, pergunta o que ele quer e verifica se aquela modificação, qual o custo compensa para ele e passa uma ideia base. Calcula a estrutura, tira o pilar, recalcula, faz 2 modelos e verifica a diferença. Olha, essa obra aqui deu 1 tonelada de aço a mais. Você chega para o cliente e fala, uma tonelada de aço dá tipo uns 9 mil reais. Você tira esse pilar e paga 9 mil reais. Compensa para você economizar 9 mil reais ou compensa para você ter uma garagem sem um pilar, ok? E se você não conversar com o cliente isso, não perguntar para o cliente isso, ele jamais vai saber, você jamais vai saber, ele jamais vai pensar qualquer questão, e daí o que vai acontecer é que depois de um tempo ele pode procurar meu vídeo, chegar para mim e falar, mas dá para dá para tirar esse pilar? E eu falo, sim, dá. Ele vai pensar, esse engenheiro mentiu para mim, porque eu tenho outro engenheiro aqui que falou que é possível. Se você falar, não, dá para fazer 100, e daí, dá para fazer 100, daí você chega para ele e fala, tá aqui a viga. Daí ele fala, meu Deus do céu, vai 1 tonelada nessa viga? Eu preferia fazer uma viga pequena que mesmo tivesse que colocar um pilar. Como você vai saber qual que é a opção dele? Conversando com ele, ok? Então faça isso antes de modelar uma estrutura, detalhar no caso, né, fazer a modelagem base, e a questão crítica é, você não está otimizando a estrutura, se você está reduzindo o aço, reduzindo o concreto, sem analisar se o cliente realmente quer aquilo lá. Ok? O objetivo final da otimização é entregar o que o cliente busca e não o que você busca. Tá? Claro, se eu puder economizar uma estrutura sem modificar nada dela, é possível. Agora a questão é, dificilmente você vai conseguir isso, a não ser, claro, quem sabe complicando um pouco a execução ou questões básicas que você vai fazer de qualquer maneira. Tá? Daí a questão é, não seja retardado. Tá? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.